Oi gente, seja muito bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. Eu sou Marina Blanc, escritora de livros de ficção, e hoje eu vou te mostrar aqui 5 dicas para você conseguir definir o tema do seu livro, saber sobre o que você vai escrever. Tem muitas pessoas que querem começar a escrever um livro ou não sabem sobre o que vai escrever, não sabe o tema, o gênero que vai escolher para escrever, ou então você já terminou de escrever um livro, mas está lá meio na dúvida de como que você vai começar um novo livro, o tema que você vai falar no próximo livro. Então eu vou te dar aqui hoje 5 dicas para você conseguir definir o tema desse novo livro que você quer escrever, seja ele o primeiro ou mais de um que você já escreveu. Mas antes do vídeo de hoje, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para você poder receber todas as dicas e novidades aqui no canal. Então vamos pro vídeo. A primeira dica de todas, a primeira coisa que você tem que fazer antes de definir esse tema é definir o gênero que você vai escrever. Porque quando você define o gênero, você já tem um norte ali, o ponto de partida por onde você vai seguir. Então tem muitas pessoas que não se atentam a isso, começam o livro com um gênero, no meio do livro muda o gênero sem perceber. Então é uma coisa que você tem que tomar muito cuidado e já definir antes de tudo e mais nada, você tem que fazer isso. Então qual que é o gênero que você vai escrever? Qual é o gênero literário? Você vai escrever, por exemplo, uma ficção? Não só ficção, tem gente que eu escrevo ficção. Que tipo de ficção? São milhares de tipos de ficção. Tem romance, tem terror, suspense, fantasia, ficção histórica, cotidiana, tem trocentos tipos de ficção. Eu inclusive fiz um vídeo falando sobre os principais tipos de ficção, vou deixar o card dele aqui se você quiser ver depois. Defina esse gênero, seja específico, não defina simplesmente ficção. Você tem que ser específico quanto a esse gênero para você conseguir de fato seguir por ele ali bem certinho e não fugir disso, senão você vai ter dificuldade na hora de desenvolver esse livro. Agora, se você também não sabe qual gênero, beleza, eu tenho que definir um gênero, mas eu também não sei que gênero que eu vou definir. Como que você vai fazer isso? Segunda dica, você definir um gênero sobre o que você gosta. Porque às vezes você está em dúvida sobre o que escrever, qual é o gênero que você mais gosta? Porque se você mais gosta desse gênero, por exemplo, você gosta muito de romance, então você já está familiarizado com esse gênero. Você já leu muitos livros desse gênero, então já viu muitos filmes, séries desse gênero, então você entende sobre isso. Você vai saber desenvolver bem sobre isso, porque você conhece bem esse gênero. Então antes de você começar a inventar, nunca escrevi fantasia, eu vou começar a fantasia. Vai ser mais difícil de você desenvolver, porque você vai ter que estudar mais sobre esse gênero antes. Então se você está começando agora, eu sugiro que você já comece com o gênero que você conhece, que você já gosta, que isso já vai te dar embasamento, já vai te dar detalhes para você conseguir colocar dentro da história, porque você já conhece. Então é uma coisa que pode te ajudar aí a ter um atalho até na hora de você definir e saber como desenvolver essa história, saber o que escrever ali. Então começa com algo que você gosta. Agora, uma terceira dica que ajuda muito é você também se inspirar, por exemplo, você fazer uma lista aí dos filmes que você mais gosta, dos livros que você mais gosta desse gênero e você começar a se inspirar neles, na história deles, para você saber contar a sua história. Não é plagiar. Não é diferente isso. Plagiar é você copiar exatamente o que aconteceu em um e colocar no seu livro. Você não vai fazer isso, você vai se inspirar em vários deles para você criar o seu estilo de escrita, o seu jeito de escrever. Isso é muito importante. Às vezes a gente não sabe como desenvolver aquela história, não tem ainda um estilo de escrita bem definido e é uma coisa que você vai aprimorando. Eu, por exemplo, quando comecei a escrever os meus livros, eu me inspirei em vários autores até eu conseguir escrever, eu acho que pelo menos uns 5 livros até eu pegar o meu jeito de escrever, até eu criar o meu jeito de contar as minhas histórias. Mas no começo eu tive que me inspirar, porque era a primeira vez que eu estava fazendo isso. Então você tem que ter algum parâmetro para você saber como fazer. Então se você escreve um livro, você gosta muito desse, por isso falando também daquele negócio de escrever sobre o que você gosta. Você vai pegar livros desse gênero que você gosta e vai se inspirar. Pega vários autores desse gênero, faz uma comparação de como que eles escrevem. Se inspira também em filmes, séries desse gênero que também sempre dá muitas ideias para você já começar tendo ideias e inspiração para você já começar a escrever. Agora, uma outra dica importantíssima é você pesquisar muito sobre esse tema antes de escrever. Pesquise o máximo de coisas que você puder. Não sai escrevendo loucamente só com o que vem na sua cabeça. É igual trabalho, quando você tem que fazer alguns trabalhos, você não pode colocar lá referências bibliográficas minha cabeça. Não dá. Você tem que ter pesquisa, você tem que ter referência, tem que pesquisar o máximo que você puder sobre esse gênero. Faz pesquisa sobre local, personagem, pesquisa tudo na história antes de escrever.
para você não cometer furos de enredos gravíssimos, para sua história ter mais riqueza de detalhes, para você conseguir desenvolver melhor e com mais facilidade essa história. Então faça uma pesquisa profunda de todos os detalhes que você puder. Se você conseguir pesquisar, às vezes assim, você está escrevendo, surge uma dúvida sobre alguma coisa, algum elemento da história, no meio do processo de escrita, pesquisa. Não coloque referência bibliográfica à sua cabeça, pesquisa tudo que você puder, porque isso vai deixar a sua história mais verídica, mais impactante, mais envolvente, mais interessante, mais tudo e com mais riqueza de detalhes. Você vai ter mais facilidade em desenvolver essa história quando você tem um embasamento maior, quando você tem referência, quando você sabe de fato do que você está falando. Faça uma pesquisa aprofundada sobre o tema que você for escolher, para você saber desenvolver ele com muito mais facilidade. E por fim, a quinta dica é você planejar a sua história antes de escrever, que isso é uma coisa que muitas pessoas não fazem, e aí já começa travado, aí trava no meio da história, não sabe como continuar desenvolvendo, tem dificuldade em ter ideias. Então, antes de você começar a escrever e passar por todas essas dificuldades, planeja, organiza, define o gênero, o tema, começa a planejar os outros elementos da história, começa a criar os seus personagens, tudo isso antes de escrever. Então não deixa para pensar nessas coisas na hora que você começar a escrever e perceber que você não sabe o que escrever mais. Pensa nisso antes, para você não ter esse problema depois e não ficar travado, sem saber o que escrever ou como desenvolver a sua história. Então antes, você vai organizar todas as ideias que vão surgir ao longo desse processo. Vai ter um caderninho lá, separa um caderno para você anotar todas as suas ideias. Por que um caderno? Porque também dá para você fazer isso pelo celular, tem aplicativo que organiza a história. Mas por que o caderno? Que eu sempre sugiro aqui para vocês aqui no canal. Porque o caderno não tem internet, não tem notificação e não tem rede social. Então um caderno não vai te tirar o foco, entendeu? Você vai estar ali passando suas ideias livremente para o papel e não vai surgir uma notificação que vai te tirar o foco subitamente do seu processo ali de raciocínio e você vai perder tudo e vai ter dificuldade de organizar também. Talvez se você for uma pessoa extremamente controlada e organizada, isso não vai acontecer com você. Mas eu prefiro, com certeza, usar o caderno. Porque o caderno, você está ali totalmente livre de distrações. E uma das coisas mais importantes para você começar já escrevendo seu livro, ó, dica bônus, para você começar já escrevendo sem estar travado aqui, começa eliminando todas as distrações que você puder ao seu redor. Então, uma das coisas que já elimina a distração é você usar o caderno ao invés de celular para organizar a sua história. Então já começa a fazer isso. Se você escreve pelo celular, vou deixar aqui um card de um vídeo também onde eu falo algumas dicas para quem escreve no celular do que fazer. E essas basicamente foram as dicas para te ajudar a definir o tema. Espero que essas dicas tenham te ajudado mesmo a definir o tema sobre o que você vai escrever, que você já saia desse vídeo sabendo sobre o que você já vai começar a escrever, colocar em prática isso que eu te ensinei aqui. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já compartilha esse vídeo com seus amigos e comenta aqui qual dica você mais gostou, que você já vai começar a implementar agora. E a gente se vê nos próximos vídeos.